faz o cadastro da plataforma, primeiramente vocês vão estar aqui estruturados, onde vão estar realmente os templates ali que serão utilizados pela equipe de ultrassonografia, EcoCard, etc. Aqui os dados estão distribuídos por especialidades, modalidades, pediatria, etc. A gente colocou algumas imagens também para ficar mais fácil, depois vocês se habituam, né, a quais são os templates aí que vocês vão utilizar na prática. Vou começar com um exemplo, vou estipular o paciente com ultrassom de tireoide. Então, dentro do template, quando eu entro aqui, é interessante já, sempre vai ter a opção aqui de configuração da técnica, página, modo B, modo Doppler. Isso é importante nessa seleção inicial, já que algumas das medidas e alguns campos, né, eles vão aparecer somente se a opção Doppler estiver ativada. Então, por exemplo, aqui com o modo B, o Doppler das artérias tiroidianas não aparece, não tem nada, ele está oculto. Então, quando eu ativo o modo Doppler, então ele já vai aparecer aqui para o médico colocar, por exemplo, essas medidas. Da mesma forma que acontece para o ultrassom de obstetrícia, mas só tem essa etapa inicial que é decidido aqui o tipo de exame. Mesma coisa para o músculo esquelético, não tinha decidido a lateralidade, a indicação do exame, né? Então é colocado aqui, ou é possível digitar aqui a indicação do exame, que já vai aparecer aqui, tá? E depois uma série de menus, que lógico, vocês vão se adaptar aí com o tempo, tem uma série de coisas, tem realmente muitas patologias, muitas alterações que nos foram solicitadas, né? Só para mostrar como um exemplo aqui, eu vou adicionar um módulo, só colocar localização, medida, então aí ele já faz o cálculo automatizado ali do T-RADS, então posso incluir também recomendação, etc. Então ele já calcula, então tem as medidas que eu preciso colocar aqui, que no caso eu não coloquei, as medidas da glândula, e é bem tranquilo, pessoal, é simples de utilizar, acredito que não vão ter grandes problemas em relação a como preencher os formulários, então bem intuitivos, a gente já faz os cálculos automatizados, enfim, precisa adicionar um nódulo cervical, então clicar aqui, colocar nível, etc. Então é bem intuitivo aí em relação ao preenchimento. Aqui a gente tem algumas opções, que vocês podem, por exemplo, deixar somente uma árvore aqui de cliques, que eventualmente pode ser mais fácil para uma tela muito pequena ou não. É interessante sempre dizer isso, que às vezes ela fica pequeno ou grande, dependendo da tela e da resolução do monitor que vocês estão. Tem uma dica muito simples, que vocês podem tirar ou diminuir o zoom, Ctrl mais ou Ctrl menos, então vocês podem adaptar aí a tela, e o template se ajusta ao tamanho do monitor que vocês têm. Isso é importante, porque eventualmente o monitor é muito pequeno, tem uma resolução mais baixa, e aí as coisas ficam muito espremidas, muito apertadas, então ele se auto-adapta. A gente coloca algumas travas na plataforma em relação à frase, etc., o que pode ser colocado, mas esses campos vão ser preenchidos conforme eles forem preenchidos, eles vão para o laudo. Se não forem preenchidos, não vão para o laudo. Não estão como obrigatórios. Então isso vai ficar um pouco a critério aí de cada médico nesse princípio. Então muitas das coisas, mas em relação a alguns exames, realmente está aberto para o colega colocar ou não, tá? A gente pode colocar a obrigatoriedade, mas é sempre ruim colocar obrigatoriedade nesse sentido. Em relação aos ultrassons de músculo esquelético, então aqui, a hora que se começa o exame, você tem que selecionar a lateralidade, lógico, para aparecer e também bilateral, que já aparecem os dois lados, para que você consiga aí colocar e preencher, enfim. Então as alterações vão aparecendo aqui, você vão clicando para aparecer aqui a conclusão, de maneira bem simples e intuitiva, acho que não tem muito segredo. Em relação ao ultrassom obstétrico, que eu acredito que é o template mais complexo que nós temos, mais completo e mais complexo, no sentido que esse menu inicial é importante a gente selecionar exatamente qual tipo de exame que a gente vai ter para deixar os menus abertos. Lembra que eu falei, a primeira coisa mais importante é a gente selecionar aqui o tipo de exame realmente para a gente selecionar o que vai estar disponível ali para o colega clicar. Então, por exemplo, a avaliação do colo, sim. Então, se eu coloco, ele já altera o título e já vai colocar as alterações relacionadas ao colo uterino, campos do colo uterino que ele já habilitou. Então, foi realizado com urgência, eu habilito também a parte morfológica. Então, tudo que eu for colocando, ele vai adicionando. Foi também realizado via transvaginal. Então, eu coloco aqui, ele já muda a técnica. Então, é bem simples realmente para vocês colocarem. Então aceita até trigemelar, você pode colocar aqui, por exemplo, gemelar, então ele vai adicionar os dois fetos. A equipe da fetal pediu para a gente colocar algumas coisas como obrigatórias, como deixar a cronicidade, a amnionicidade, etc. Então tudo que foi solicitado a gente colocou como pré-requisito aí para a equipe utilizar. Então a gente já vai colocando o percentil, tá? Ele já avisa para vocês aqui se o percentil está dentro, está fora, ou está faltando alguma coisa, não, porque faltou eu colocar a idade gestacional de maneira correta. Então, deixa eu colocar. Se colocar como data de hoje, então ele vai calcular o percentil e já vai mostrar aqui para vocês. Então, biometria também complementar, você pode colocar todos esses valores. Não quero colocar, você tem que tirar que é o morfológico. Aqui também o bolsão vertical é automaticamente calculado em relação a normal, anormal, etc. 10 aqui poliâmine, ele já possibilita você colocar o ILA também, né? Então tem realmente muitas opções. Então tem um preenchimento rápido aqui de alterações morfológicas, né? Você pode clicar aqui, ele já preenche todo o sistema, toda a morfologia. Eu quero só alterar alguma coisa aqui. Então você já altera aqui e ele já vai também para a conclusão. Então é bem intuitivo mesmo, pessoal, é bem prático de usar, tá? Super fácil de usar, isso foi validado pelos colegas aí da equipe da Medfetal, então acho que vocês vão gostar bastante em relação aí. Todos os percentis, totalmente tudo calculado, tá, pessoal? É bem coerente a calculadora, validada aí com as calculadoras internacionais que a gente tem, Fetal Barcelona, Fetal Medicine Foundation, então se garantiu uma prática muito boa para vocês, porque vocês não vão ter que recorrer a calculadoras externas. A não ser o cálculo de trissomia, né, que a gente recomenda sempre o cálculo original, que é um algoritmo fechado no cálculo de risco de trissomia, mas os demais cálculos todos estão disponíveis aí na plataforma. Mas é basicamente isso, pessoal, é bem rápido, a minha apresentação é rápida, porque realmente muita coisa vocês vão entender na prática, depende de explorar cada um dos templates, dependendo de cada modalidade, cada especialidade, vão ter as suas particularidades. O que é
interessante da plataforma é que nós temos menos templates visíveis, mas os templates são mais inteligentes no sentido que, você, por exemplo, o pélvico transvaginal, então ele já serve para tudo aqui, né? Então ele pode ser transvaginal, suprapúbico, misto, com Doppler, sem Doppler, então você entra no exame e você aí seleciona, né, se ele tem Doppler ou não, etc. No caso de menopausa, ele já vai ter alguns critérios aí que ele vai tomar depois. Bem intuitivo aí, tá, pessoal? Se explicar, cada subespecialidade vai entendendo a sua necessidade, e claro, qualquer feedback que vocês precisem, qualquer dúvida, aí a gente também está totalmente aberto aí a receber e fazer as correções necessárias aí. Ou incluir inclusão de doenças, etc. Mas tanto a parte de Doppler, a parte de pediatria está bem completa, então tem transfontanela, quadril, vias urinárias em pediatria, a coluna infantil, avaliação de disrafismo, tem outros aqui também, o FAST para trauma, tem a parte de intervenção, tireoide, glândulas salivares, pescoço, bolsa testicular, parede abdominal e regiões inguinais, por exemplo, ele serve para vários casos. Então, se é só parede inguinal, se é só região inguinal direita, esquerda, inguinal esquerda, se é só parede, então é um template que ele serve para várias regiões. Então, eu coloco aqui, posso escolher várias alterações, então é bem interessante, mas ele está bem completo, tá? Em relação a outras áreas que a gente tem, músculo esquelético, praticamente todas as articulações, a parte vascular também, aróstidas, mapeamento venoso, tem alguns templates específicos que a gente está fazendo para algumas especialidades, como o de endometriose, que vai ficar mais restrito ao time que faz busca de endometriose por ultrassom, endoscopia, colonoscopia, enfim, o EcoCard, que vai ficar dedicado à equipe, outros templates aqui também, mas o nosso foco aqui é mais ultrassom mesmo. Então, o que eu recomendo é vocês aí explorarem os templates, que realmente está muito rico, aí tem muita coisa que a gente trabalhou durante muitos anos, na verdade, para coletar todas essas patologias e deixar organizado dessa forma. Nossa equipe aqui trabalha diariamente para a construção do melhor repositório dedicado à atividade de vocês, ao fluxo de vocês. A gente entende muito isso, a gente quer realmente deixar isso muito fluido para ter a experiência melhor possível para o médico. Então é dessa forma que a gente vai operacionalizar. Nossa plataforma tem muito mais coisas, ela é uma plataforma muito completa, a gente tem toda uma parte de IA também envolvida. Isso não vai estar disponibilizado para vocês, para teste, etc. Depois, se vocês quiserem adquirir isso também é possível, mas só dizendo, no primeiro momento, o nosso foco são os templates estruturados, que vai resolver o fluxo de vocês, sem dúvida. Então, tem várias ferramentas legais, pessoal, que você pode ir, por exemplo, localização, fica bem fácil de colocar. Você pode usar essa localização, mama direita, esquerda, tal, já preenche aqui de acordo com o diagrama que foi preenchido, então às vezes é muito fácil vocês colocarem preenchimento, colocar a distância da pele, por exemplo, pronto. E tem uma série de ferramentas, vão aprendendo aí durante o tempo, porque tem muita coisa para mostrar realmente. Essa ferramenta também, para quem, depois o pacote diário, você pode falar os achados, ele vai preenchendo automaticamente todos os campos, né? Você pode só digitar os achados, ele vai fazer o preenchimento automático de tudo. Então, é possibilidade também, né? A gente está pronto aí a implementar, a fazer acontecer, né? É isso, pessoal. O que é legal, pessoal, vocês entrarem mesmo antecipadamente, explorarem os templates, clicar, ver acontecer, estudar onde estão localizados os componentes, porque a única dificuldade inicial é essa, saber onde estão as doenças, porque a gente tem muito mais patologia que a gente consegue evoluir isso em poucas semanas. Em breve vai estar disponível para vocês explorarem, e sabendo onde está a doença, principalmente os auxiliares, que tem, os dois médicos auxiliares têm que estudar esses componentes para ficar tranquilo na hora do exame. A primeira semana, a segunda semana vai ter uma dificuldade, acessando isso, explorem cada template, pelo menos os mais comuns que vocês estão acostumados no dia a dia, e a gente está sempre aberto aos feedbacks. Eu acho que colocar isso, tal coisa ali, dar um feedback, a gente avalia a necessidade. Tem o pessoal das áreas, a gente conseguir elencar aí, se for um pedido da maioria, a gente consegue implementar isso de forma acelerada. E qualquer coisa que estiver faltando também, a gente está escutando. Eu enviei aí os tutoriais em relação à nossa plataforma, então tem vários vídeos aí no YouTube que vocês podem explorar e conhecer mais a fundo a plataforma com todos os recursos que tem, e tem alguns vídeos específicos aí dos estruturados. Não há necessidade de nenhuma instalação. Então, qualquer estação de trabalho com acesso à internet terá acesso à plataforma. Tá? O ambiente de comunicação a gente vai passar, tem no site, tá, pessoal? Mas você pode entrar por aqui também, @leoraj.com.br. E eu vou pedir também para o time que já está usando a ferramenta me acompanhar para utilizar, porque realmente tem muitas particularidades do exame. A gente está nesse desenvolvimento aí já tem alguns meses, então a gente vai mostrar aí o que foi feito na rotina do Eco, tá? Temos também favoritos, busca de templates, tá? Vou até colocar de novo aqui, deixa eu compartilhar aqui rapidamente, já está terminando, mas vamos falar rapidinho. Pelas alterações, pelos órgãos, como se fosse qualquer outro similar. E tem todas as doenças aqui, tá com alteração que não encontra para falar, nos templates, que tem essa liberdade. Eu quero complementar com transcritos, para ficar mais visível, ele vai e envia para cá. Só que aí, como eu falei, agora tem uma degustação do IA, pode fazer esse trajeto também, mas o foco é aqui, tá bom? O que tiver faltando, só avisar a gente, eu acho que 98% dos templates que vocês vão usar estão aí já. É isso, pessoal. Acho que o resto é explorar cada template. A gente vai lançar vídeos englobando as grandes áreas ainda. A gente tem alguns vídeos que a gente subiu, demonstrando rapidamente a dinâmica dos cliques, não exatamente as doenças que existem, mas isso é questão de explorar. Acho que os mais comuns estão disponíveis. 80% da rotina está aqui, clicável. Apareceu doença diferente, mais complexa, vai ter que digitar mesmo, vai ter jeito. Tá? E acho que é isso. Tem intervenção também, já temos aqui. E é isso. Tá, resumindo. Acho que por hoje é só. Beleza? Podemos então encerrar? Obrigado a vocês, pessoal. Prazer aí.